O que você vai ouvir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga um povo inteiro. Tudo que os livros de história te ensinaram sobre os búlgaros pode estar completamente errado. Por muito tempo, uma pergunta atormentou cientistas, historiadores e arqueólogos do mundo todo. Quem são verdadeiramente os búlgaros? De onde veio esse povo misterioso que sobreviveu a tantos impérios? E por que ninguém conseguia chegar a uma resposta definitiva? Alguns juravam que os búlgaros eram descendentes diretos dos antigos trácios, uma civilização colossal que dominava os Balcãs em eras tão remotas que Roma e Atenas ainda nem sonhavam em existir. Outros insistiam que as raízes verdadeiras estavam nas estepes distantes da Ásia, terras de cavaleiros ferozes que atravessaram continentes. E havia ainda quem defendesse uma mistura única, um cruzamento poderoso entre povos trácios, eslavos e das estepes que moldaram os Balcãs ao longo de milhares de anos. Três teorias. Três caminhos completamente diferentes, e nenhuma resposta clara. Mas agora, pela primeira vez na história da humanidade, a ciência está revelando segredos que nem os mais renomados especialistas imaginavam possíveis. O DNA está falando. E o que ele está contando vai arrepiar qualquer pessoa que ouvir até o final. Então fica comigo até o último minuto, porque vamos desenterrar verdades escondidas por milênios debaixo da terra dos Balcãs. E antes de mergulharmos fundo nessa jornada, me responde uma coisa nos comentários. Você acredita que os búlgaros modernos ainda carregam em suas veias o sangue dos antigos trácios? Pensa bem antes de responder, porque o que vem a seguir pode virar sua convicção do avesso. Amigos, se inscreva no canal e deixa seu like. Isso ajuda demais o trabalho por aqui e faz toda a diferença para que mais histórias incríveis como essa cheguem até você. Durante incontáveis gerações, a origem búlgara foi um verdadeiro enigma envolto em sombras. Os livros de história contavam versões que se contradiziam constantemente. Arqueólogos, linguistas e historiadores tinham suas próprias teorias, e quase nenhuma delas se encaixava com as outras. Alguns estudiosos defendiam com absoluta convicção que os búlgaros eram herdeiros diretos dos trácios, uma civilização grandiosa e enigmática que governou os Balcãs muito antes do nascimento de Roma, muito antes das cidades gregas erguerem seus templos. Outros argumentavam com a mesma intensidade que os búlgaros vinham das vastas estepes da Ásia Central, descendentes dos proto-búlgaros, tribos nômades de cavaleiros guerreiros que cavalgaram incansavelmente para o oeste e construíram um reino poderoso nos Balcãs. E havia ainda uma terceira corrente que pregava outra verdade completamente diferente. Para esses especialistas, os búlgaros seriam principalmente eslavos, povos que desceram das florestas profundas do leste europeu durante os primeiros séculos da Idade Média. Três teorias. Três origens distintas. Três histórias que pareciam contar sobre povos diferentes, mas todas reivindicavam explicar quem eram os verdadeiros búlgaros. O problema é que cada narrativa carregava pedaços reais de verdade. Textos antigos sussurravam coisas. Artefatos enterrados revelavam sinais. Ruínas silenciosas insinuavam influências das três origens. Mas nenhuma teoria sozinha conseguia oferecer uma resposta completa e definitiva. Os cronistas gregos e romanos descreviam os trácios como homens imponentes, de estatura alta, pele clara e olhar feroz em batalha. Eles deixaram para trás enormes montículos funerários, tesouros de ouro puro e inscrições misteriosas que nenhum linguista jamais conseguiu decifrar por completo. Os trácios eram um povo poderoso, e mesmo assim, de alguma forma inexplicável, simplesmente desapareceram das páginas da história. Como isso foi possível? E o que realmente aconteceu com eles? Imagina guerreiros tão temidos que até os exércitos mais poderosos da antiguidade evitavam enfrentá-los em campo aberto. Essa era a fama dos trácios. Eles não eram apenas um povo qualquer perdido nas brumas do tempo. Eram verdadeiros colossos dos Balcãs. Mas eles não estavam sozinhos nessa terra.
Muito tempo depois do auge trácio, novas tribos surgiram no horizonte, vindas de regiões tão distantes que pareciam lendas vivas. Eles chegaram montados em cavalos velozes, com armas nunca vistas antes, e costumes que misturavam o exótico com o selvagem. Eram os proto-búlgaros. As crônicas antigas contavam que eles vinham do leste, de terras banhadas por um grande rio misterioso, possivelmente vindos das profundezas da Ásia Central. Eram cavaleiros habilidosos como ninguém. Construíram fortalezas de pedra em locais estratégicos. Carregavam armas de estilo nômade, forjadas com técnicas únicas. E praticavam uma cultura fascinante que combinava tradições das estepes com costumes absorvidos ao longo de suas longas jornadas. E quase na mesma época, uma terceira força começou a se espalhar pela região, como uma onda silenciosa e imparável. As tribos eslavas estavam em movimento. Elas desciam das florestas densas do leste europeu, caminhando em grupos gigantescos rumo ao sul. Chegaram aos Balcãs e começaram a se misturar com as populações mais antigas do território. Trouxeram sua língua, que lentamente iria se transformar no ancestral direto do búlgaro moderno. E foi exatamente aí que os historiadores se viram diante de um verdadeiro labirinto sem saída. Alguns especialistas afirmavam que os búlgaros eram predominantemente eslavos, com pequenas influências proto-búlgaras. Outros defendiam justamente o oposto, dizendo que os proto-búlgaros foram os verdadeiros fundadores do povo. E havia ainda aqueles que acreditavam numa verdade ainda mais perturbadora. Para esses pesquisadores, os trácios nunca tinham desaparecido de verdade. Eles simplesmente haviam mergulhado silenciosamente dentro dos recém-chegados, se ocultando em plena vista. Qual das três versões estava certa? Ninguém conseguia provar. O debate científico se arrastou por décadas inteiras sem nenhuma conclusão satisfatória. A cada poucos anos, uma nova escavação revelava algo surpreendente. Um novo estudo apontava para uma direção. Logo em seguida, outra descoberta apontava para o lado completamente oposto. A questão sobre quem eram os primeiros búlgaros permanecia envolta em mistério, e até onde suas raízes realmente chegavam no tempo. Essas perguntas só podiam ser respondidas através de palpites baseados em crônicas empoeiradas, ruínas corroídas pelo tempo e lendas transmitidas oralmente. Até que algo extraordinário aconteceu nas últimas décadas. Uma revolução silenciosa transformou completamente o cenário. A ciência genética entrou em cena como uma verdadeira máquina do tempo. Usando pequenos fragmentos de material genético extraído de ossos e dentes encontrados em túmulos antiquíssimos, pesquisadores começaram a reconstruir a história genética de civilizações inteiras. Eles podiam finalmente traçar como povos se moveram pelo mundo, como se misturaram uns com os outros e como evoluíram ao longo de incontáveis gerações. Não mais através do que escreveram, mas através do que eles realmente eram por dentro. Isso ia muito além de arqueologia convencional. Era literalmente uma viagem pelo tempo feita através do sangue. Em toda a Europa, milhares de esqueletos antigos foram analisados em laboratórios especializados. Desde lavradores da Idade da Pedra até guerreiros medievais enterrados com suas armaduras. E logo, a Bulgária se destacou como um dos locais mais intrigantes de todo o mapa genético europeu. Arqueólogos começaram a enviar amostras preciosas de túmulos trácios, de sítios ancestrais e de cemitérios medievais, diretamente para laboratórios de ponta. Cada pedacinho de osso carregava dentro de si um tesouro microscópico de informação. Fios de DNA preservados por milhares de anos debaixo da terra escura. E quando essas sequências antiquíssimas foram finalmente comparadas com o material genético dos búlgaros modernos, o que surgiu na tela dos computadores deixou os próprios cientistas sem palavras. Os resultados eram impossíveis, mas estavam ali. O que apareceu nas telas dos pesquisadores desafiava toda a lógica aceita pela ciência até aquele momento. Os especialistas esperavam ver uma coisa muito específica nos resultados. Eles estavam praticamente convencidos de que iriam encontrar uma marca genética fortíssima deixada pelos eslavos.
Ou talvez uma assinatura inconfundível dos povos turcos das estepes asiáticas. Afinal, era isso que os livros didáticos vinham ensinando a gerações inteiras nas universidades do mundo todo. A ideia dominante era simples e parecia lógica. Os búlgaros modernos seriam descendentes principalmente dos eslavos, que teriam absorvido uma pequena elite proto-búlgara ao longo dos séculos. Fim da história. Ou pelo menos, era o que pensavam. Mas o material genético revelou algo completamente diferente. Algo que parecia impossível. A esmagadora maioria dos marcadores genéticos encontrados nos búlgaros de hoje simplesmente não se encaixava com os eslavos, e muito menos com os proto-búlgaros das estepes. Essa enorme herança genética vinha de pessoas que já habitavam as terras dos Balcãs muito antes desses grupos sequer aparecerem no horizonte. Povos antiquíssimos. Povos que supostamente tinham sumido do mapa há milênios. Era como se os trácios, aquele povo que todos acreditavam ter desaparecido completamente, nunca tivessem realmente abandonado aquelas terras. Eles estavam ali, o tempo todo, escondidos em plena vista dentro dos próprios descendentes dos supostos conquistadores. A tecnologia usada para fazer essa descoberta era absolutamente impressionante. Os cientistas utilizaram um método chamado sequenciamento genômico antigo. Essa técnica consegue ler bilhões de fragmentos minúsculos de material genético e reorganizar tudo num perfil completo. Os pesquisadores compararam amostras retiradas de sítios funerários trácios espalhados por diversas regiões da Bulgária com restos humanos encontrados em outras partes da Europa e até da Ásia. Os resultados formaram um quadro absolutamente surpreendente. E cada nova análise só aprofundava ainda mais o mistério. A verdade estava emergindo lentamente, e ela era mais espantosa do que qualquer romance histórico. Os dados mostraram com clareza cristalina que o material genético dos trácios era genuinamente balcânico, algo único. Distinto tanto das tribos nômades da Ásia Central quanto dos eslavos que viviam nas florestas do norte europeu. Esse padrão genético era exclusivo daquela região específica do mundo, uma espécie de impressão digital biológica da terra dos Balcãs. Depois, os pesquisadores fizeram a comparação decisiva. Eles colocaram lado a lado o material genético trácio antigo e o material genético dos búlgaros modernos, e o que viram foi simplesmente impressionante. Apesar de 2.500 anos de invasões sangrentas, de migrações gigantescas e de mudanças constantes de império, os búlgaros de hoje ainda carregam uma parcela enorme da herança trácia antiga, mais do que quase qualquer outra população da região. Essa descoberta derrubou completamente uma ideia que os historiadores defendiam há séculos, a teoria clássica da substituição populacional. Aquela ideia de que povos inteiros eram simplesmente apagados quando novos invasores chegavam, pois o material genético provava o contrário. A herança trácia não tinha desaparecido. Ela apenas havia se escondido silenciosamente debaixo de cada camada histórica que veio depois. Quando os pesquisadores foram ainda mais fundo nas análises, encontraram detalhes que reformulavam completamente a história. O perfil genético búlgaro moderno revelou ser um verdadeiro mosaico complexo, uma mistura fascinante de vários grupos ancestrais diferentes, cada um representando um capítulo específico e importante da longa trajetória dos Balcãs. A primeira camada e mais profunda era o material genético balcânico antigo. Essa camada forma a maior parte da composição genética búlgara atual. Ela remonta aos povos do Neolítico e da Idade do Bronze. Agricultores e criadores de rebanhos que colonizaram os Balcãs há mais de 8.000 anos. Foram eles que construíram as primeiras aldeias organizadas de toda a Europa. Esses mesmos grupos ancestrais se transformariam mais tarde naqueles que seriam conhecidos como trácios. E havia mais. Muito mais ainda a descobrir. Essa continuidade genética significa algo absolutamente extraordinário, que poucas pessoas no mundo compreendem de verdade. Os búlgaros de hoje compartilham um vínculo biológico profundíssimo com os primeiros europeus que cultivaram aquela terra. Uma corrente humana ininterrupta se estende desde a Idade da Pedra até os dias atuais.
sem quebras, sem substituições, apenas continuidade. Depois veio a contribuição dos proto-búlgaros, aquelas tribos guerreiras das estepes que chegaram vindas do Nordeste distante há muitos séculos. Mas aqui veio outra grande surpresa para os pesquisadores. O impacto genético dos proto-búlgaros foi muito menor do que todos imaginavam. Apenas uma pequena parcela, algo entre 10 e 15% do material genético búlgaro moderno, mostra essa ancestralidade ligada às estepes da Ásia Central. Isso significa que eles deixaram uma marca cultural enorme, mas uma marca biológica relativamente modesta. Em seguida vieram os eslavos. Grandes ondas de tribos que migraram do leste europeu alguns séculos depois. A chegada deles transformou completamente o cenário cultural da região. Eles trouxeram sua língua, suas tradições milenares, novos costumes que se misturaram com os povos que já habitavam os Balcãs. Geneticamente, a contribuição eslava foi real, mas moderada, algo em torno de 30 a 40% do total. Isso foi suficiente para moldar a língua falada, para influenciar profundamente a identidade cultural. Mas foi insuficiente para apagar as raízes mais antigas que corriam debaixo da superfície. O material genético deixa claro que os eslavos não substituíram os povos locais. Eles se fundiram com quem já estava ali. Com o passar dos séculos, os Balcãs se transformaram num verdadeiro caldeirão de impérios e culturas diferentes. Colônias gregas se espalharam pelas costas. Legiões romanas marcharam pelas estradas. Governantes bizantinos impuseram suas leis. Mercadores otomanos atravessaram os territórios comerciando. Cada um deixou pequenos traços genéticos, mas nenhum deles conseguiu apagar o núcleo trácio antigo. E então, quando os cientistas finalmente terminaram de montar o quebra-cabeça completo do genoma búlgaro, encontraram algo que ninguém esperava. Os búlgaros modernos não são puramente eslavos, como defendiam os livros antigos. Eles também não são descendentes puros das estepes ou dos povos turcos. Na verdade, eles representam uma mistura viva e pulsante. Uma fusão única entre os habitantes mais antigos dos Balcãs, os trácios, enriquecida por tribos das estepes, por eslavos e por séculos de contato cultural intenso. Mas a maior surpresa de todas não foi descobrir de quem os búlgaros descendem. Foi perceber o quanto o material genético deles permaneceu estável apesar de tantas invasões violentas e migrações massivas. Durante toda a história registrada, os Balcãs foram uma das regiões mais disputadas de toda a Europa. Impérios gigantes nasceram e desmoronaram. As fronteiras mudaram dezenas e dezenas de vezes. Exércitos marcharam para frente e para trás ao longo de séculos inteiros. E mesmo assim, o material genético mostrou uma continuidade verdadeiramente impressionante. Isso revela uma verdade profunda e emocionante. Debaixo de cada guerra brutal, debaixo de cada império colossal, debaixo de cada migração em massa, famílias comuns simplesmente permaneciam ali, lavrando a terra, criando seus filhos, vivendo nos mesmos vales verdejantes, geração após geração após geração. Enquanto os reis trocavam suas coroas nos palácios, o povo simples continuava enraizado em suas aldeias. O sangue deles carregava silenciosamente a memória de civilizações há muito desaparecidas. Os próprios proto-búlgaros também se revelaram muito mais complexos do que se imaginava. Os primeiros historiadores acreditavam que eles eram puramente turcos, descendentes diretos de nômades da Ásia Central. Mas os estudos genéticos mostraram uma origem bem mais misturada. Parte das estepes eurasianas, parte da região do Cáucaso e até alguns elementos iranianos antigos. Eles eram muito mais do que um povo único. E o que vinha a seguir mudaria a compreensão total. Os proto-búlgaros eram, na verdade, uma confederação diversa de diferentes povos, unidos não pelo sangue, mas pela força da cultura e pela liderança forte de seus chefes. Quando finalmente se estabeleceram nos Balcãs, eles não exterminaram os moradores locais. Eles se misturaram. Se casaram com as filhas da terra. Adotaram aos poucos a língua que mais tarde se transformaria no búlgaro moderno. De certa forma, os proto-búlgaros foram menos conquistadores e mais catalisadores históricos.
Eles dispararam a criação de uma nação inteiramente nova, forjada a partir da fusão entre as raízes balcânicas ancestrais e a poderosa influência eslava. Para os historiadores, o momento mais emocionante de toda essa jornada científica foi o ressurgimento silencioso da assinatura genética trácia. Durante séculos inteiros, as pessoas acreditavam firmemente que os trácios haviam sumido para sempre, absorvidos por Roma, depois apagados pelas ondas sucessivas de migrações bárbaras. Mas o material genético provou exatamente o oposto. Os descendentes trácios nunca foram embora. Eles simplesmente se tornaram a espinha dorsal invisível do povo búlgaro. E aqui está o detalhe mais poético de tudo. Embora os búlgaros falem hoje uma língua eslava, suas raízes biológicas mergulham muito mais fundo no tempo. Elas os conectam diretamente aos primeiros agricultores e guerreiros dos Balcãs antigos. É uma lembrança poderosa de que a história não está escrita apenas nos livros empoeirados das bibliotecas. Ela está escrita dentro de nós, em cada célula, em cada gota de sangue que corre em nossas veias. Muito antes das glórias de Atenas e do poder esmagador de Roma, os Balcãs já pertenciam aos trácios, uma das civilizações mais antigas e menos compreendidas de toda a Europa. Eles construíam cidades fortificadas no alto de colinas imponentes, esculpiam tumbas elaboradas nas profundezas da terra, deixavam para trás tesouros feitos de ouro puro, que ainda hoje deixam pesquisadores absolutamente sem palavras. Seus reis eram enterrados junto com cavalos e armas cerimoniais dignas de lendas. Suas rainhas descansavam para sempre cobertas de joias tão magníficas que pareciam feitas para divindades. Os trácios adoravam a natureza em sua forma mais pura, o sol brilhante, a terra fértil, os espíritos misteriosos das montanhas cobertas de neblina. Algumas lendas antigas sussurram que até o próprio deus grego Dionísio, senhor do vinho e do êxtase, teria nascido originalmente em solo trácio. Seus territórios se estendiam pela atual Bulgária, Romênia, norte da Grécia e pela parte europeia da Turquia. Eles não eram um povo pequeno, eram uma civilização vasta e poderosa. E então, lentamente, eles foram desaparecendo das crônicas. Conquistados pelos persas, depois por Alexandre, finalmente absorvidos pelo Império Romano. Suas cidades viraram vilarejos romanos. Seus deuses foram substituídos. Sua língua se apagou no silêncio dos séculos. A Bulgária guarda em si as 3 grandes camadas ancestrais que formam a base de toda a Europa. Agricultores vindos da Anatólia, caçadores-coletores da pré-história, pastores das estepes distantes. O país esteve ligado a culturas pré-históricas fundamentais, a cultura que produziu o ouro trabalhado mais antigo já encontrado no mundo. Tribos cujas migrações moldaram todo o universo indo-europeu. Sociedades da Idade do Bronze que comerciavam até com egípcios e micênicos. A Bulgária não era uma terra isolada, era central, um cruzamento de mundos. E aqui vem a mensagem mais profunda dessa história. Nenhuma nação é realmente pura. Ninguém no mundo inteiro é completamente intocado por outros povos. Todos nós somos frutos de migrações, de misturas e de guerras que vêm desde tempos imemoriais. Somos todos descendentes de quem sobreviveu. Agora me responde com sinceridade nos comentários. Se o sangue dos búlgaros carrega trácios, eslavos e povos das estepes ao mesmo tempo, será que existe algum povo verdadeiramente puro no mundo de hoje? Ou essa pureza sempre foi apenas uma grande ilusão? Deixe a sua opinião logo abaixo. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma jornada incrível como essa.